Bom, gente, hoje a gente vai para a nossa última aula, que vai falar mais genericamente sobre publicações acadêmicas, mas bem mais especificamente sobre artigos acadêmicos. Eu espero, durante a exposição, abordar o porquê disso. Mas antes de passar para a discussão mais específica sobre artigos acadêmicos, eu acho que a gente tem que entender mais, ou tem que se perguntar de modo mais direto o que a gente espera com determinadas publicações, ou com a publicação do nosso trabalho. Lá no início do curso, algumas semanas atrás, eu falava com vocês sobre como escrita, como texto é um instrumento de comunicação, como isso não é banal, é algo importante, e como instrumento de comunicação visa conectar uma mensagem produzida por um emissor a um determinado receptor. Evidentemente, implicitamente a essa definição, tem a ideia de que o que eu vou fazer, ou o texto que eu vou escrever, vai ser publicado, e eu vou escrevê-lo pensando num determinado leitor potencial, então adaptando a minha retórica e a minha prosa a esse leitor, e, portanto, pensar a publicação é pensar no leitor que a gente deseja. No exercício que vocês fizeram no Classroom, e que, na verdade, outras pessoas já fizeram em outros momentos, em matérias equivalentes a essa que eu lecionei, sempre quando a gente pergunta, ou quase sempre, quem você espera que leia o seu trabalho, as respostas são sempre, ou, na maioria das vezes, relacionadas a pessoas de fora do mundo acadêmico. Então, eu espero que pessoas de movimentos sociais leiam meus trabalhos, eu espero que, sei lá, o grupo que eu estou estudando leia meu trabalho, ou seja, todo mundo tem uma expectativa de transbordar as fronteiras da academia. Eu acho isso um problema. Não um problema em si, mas isso gera problemas na hora da escrita. Basicamente porque a maior parte dos textos acadêmicos não transborda as fronteiras da academia, pelo menos não nos formatos acadêmicos em que eles são escritos. Então, teses, dissertações, artigos científicos, papers, raramente eles transbordam as fronteiras dos leitores estritamente acadêmicos. Poxa, isso me chateia muito, a academia é muito fechada em si mesma, então isso quer dizer que nenhuma pessoa de fora da academia vai ler os textos acadêmicos que a gente produz. Não é propriamente isso. É, na verdade, o fato de que um texto acadêmico, para ser lido para além da academia, ele tem que ser adaptado para uma outra plateia ou para um outro público. Ah, mas tudo bem, mas eu não posso escrever um texto que seja legível por acadêmicos e por um outro público? Evidentemente pode, mas eu acho que isso não pode ignorar a lógica da publicação estritamente acadêmica. Essa lógica é muito específica. Hoje, com pandemia, coronavírus, Covid-19, essa lógica vazou um pouco para a esfera pública e as pessoas sabem um pouco mais sobre como ela funciona. Eu não vi a matéria, mas me falaram que o Fantástico fez uma matéria longa sobre publicação de artigos acadêmicos em revistas científicas. Isso tem razões claras, né? Quando a gente está falando de pandemia e de coronavírus, a gente está basicamente falando da expectativa que a gente tem de que novos artigos acadêmicos sejam validados, publicados, seja sobre como o coronavírus funciona, ou seja sobre uma eventual cura, vacina e por aí vai. A academia tem uma lógica de publicação e de comunicação científica específica, porque o modo como esses trabalhos acadêmicos contribuem para o acúmulo de conhecimento, ou sei lá, se vocês preferirem termos mais fortes como descobertas, é muito específico. Então, não é porque os acadêmicos são arrogantes ou fechados na Torre de Marfim que eles publicam só para serem lidos por eles mesmos. Quer dizer, os acadêmicos são arrogantes e acham que estão na Torre de Marfim, mas existem razões importantes para que a comunicação acadêmica tenha determinadas características. De início, a gente vai trabalhar com uma distinção razoavelmente pacífica nessa área, que é uma distinção entre comunicação acadêmica e divulgação acadêmica, ou comunicação científica e divulgação científica. Comunicação científica quase sempre tem a ver com essa comunicação mais interna.
aquilo que você publica para ser lido pelos seus pares mais imediatos. E divulgação acadêmica tem a ver com isso que vai para fora, né? Bom, por que que eu acho que é um problema a gente almejar públicos extra-acadêmicos, pelo menos no momento inicial em que a gente tenta escrever um texto acadêmico? Basicamente porque se a gente não conhece nem os públicos acadêmicos que vão acessar os nossos textos, os públicos extra-acadêmicos menos ainda. Então, isso é algo justificado com uma necessidade nas ciências humanas, uma necessidade legítima, na minha opinião, de influência política, de transbordamento do universo da ciência para a sociedade, acho isso fundamental, mas o fato é que isso produz muita angústia. Você está escrevendo um texto que você espera que seja lido por um grande público, que você não tem ideia de qual é. Isso é uma fonte, eu acho, de angústia e de travas na escrita, que tem a ver com o modo como a gente imagina o nosso leitor ou a nossa leitora. O segundo ponto tem a ver com a dimensão temporal da publicação acadêmica. Textos acadêmicos levam muito tempo para ser produzidos e a gente vai ver isso daqui a pouco, num slide que eu tenho para mostrar. Mas vamos pensar assim num doutorado. Tudo bem que para quem está fazendo doutorado, sobretudo para quem está terminando o doutorado, 4 anos é muito pouco. Mas 4 anos é um tempo bom. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos e orientandos que eles se preparem para escrever em cenários adversos. Evidentemente, eu não esperava uma pandemia, mas em 4 anos muita coisa acontece. Então, em 4 anos, pessoas próximas passam por problemas, relacionamentos acabam, relacionamentos começam, pessoas sofrem dos mais diferentes problemas financeiros, etc., porque 4 anos não é um tempo banal. Em 4 anos, o tipo de discussão feita na esfera pública sobre o seu tema muda substantivamente. Bom, isso também era algo menos banal antes, hoje eu acho que todo mundo é capaz de compreender isso. De semana para semana muda o que era tema importante no debate público e por aí vai. Isso também funciona como uma fonte de angústia quando a gente espera atingir um público mais amplo a partir de um trabalho sobre um tema que às vezes é importante e depois de 1 ano ou 2 deixa de ser para o debate público, ou o contrário, que inicialmente é super importante e que em 1 ano ou 2 deixa de ser. Quando a gente está falando de doutorado, 4 anos eu ainda acho um tempo relativamente breve. Se a gente for pensar em tempos de maturação de artigos acadêmicos, a gente está falando de mais de 4 anos, em média. Uma pessoa que consegue transformar uma ideia num projeto, um projeto numa pesquisa, uma pesquisa em papers, papers em orientações, dissertações, teses, etc. E todos esses materiais em artigos, em geral, leva mais do que 4 anos. Quando não leva, sem quase uma década. Então, é isso. Eu acho que pensar em públicos mais amplos que a academia é algo importante, mas é algo que não pode travar a escrita. Agora, eu acho que existem razões positivas para a gente pensar a comunicação acadêmica interna à academia como algo importante. Basicamente, porque a lógica de acúmulo de conhecimento sobre um determinado tema ou sobre um determinado objeto, ela tende a transcender, em alguma medida, a vontade ou as paixões de um determinado momento no debate público. Bom, a minha tese é sobre a controvérsia de cotas, então eu comecei a escrever sobre uma controvérsia muito quente, imagino que todo mundo que tenha em algum momento se envolvido em algum debate relacionado a essa controvérsia, uma controvérsia muito longa que durou mais ou menos uma década, né? Começa ali em 2001, quando a UERJ adota ações afirmativas de forma pioneira, e arrefece ali quando o STF enfim, é instado a opinar sobre o tema, decisão que só vem em 2012, então, portanto, 11 anos depois. Mas o fato é, mesmo um trabalho acadêmico, um texto acadêmico escrito sobre um objeto tão candente, ele não tem, na minha opinião, que objetivar responder a essas demandas imediatas.
Um trabalho acadêmico tem que ter a ousadia de buscar contribuições que são mais atemporais do que os debates públicos ou as problemáticas cotidianas. Autores clássicos, por exemplo, em geral, discutiram temas completamente candentes dos seus contextos específicos. Mas a construção que eles fizeram do argumento buscava, em grande medida, responder questões sociológicas mais amplas e que estão aí até hoje. E que, de certo modo, eles continuam, por isso são clássicos, ajudando a responder. Então, quando, por exemplo, Durkheim escreve sobre o suicídio se tornava, ou começava a se tornar, um problema, um fenômeno visto como um problema público nas sociedades da Europa. Ou seja, as taxas de suicídio cresciam muito, havia muita discussão sobre o que elas significavam, etc. Mas quando Durkheim escreve o suicídio, é óbvio que ele está ligado a essa polêmica, mas as contribuições que ele quer fazer é para uma sociologia muito mais ampla do que a discussão estrita sobre o suicídio, que, aliás, ainda continua como um problema público importante. Existem muitos estudos sobre suicídio, aumento de taxa de suicídio, causas do suicídio ainda hoje, ainda que, curiosamente, a perspectiva durkheimiana seja menos influente, pelo menos na maior parte dos estudos contemporâneos. Quando o Weber escreve Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, ele está olhando um momento histórico muito específico no tempo, que tem a ver com a legitimação do capitalismo enquanto modo de produção no mundo dito moderno, pioneiramente na Europa Central e nos Estados Unidos. Evidentemente, era um objeto muito candente naquele momento. O Weber dialoga com uma bibliografia imensa sobre a relação entre protestantismo e capitalismo. Essa bibliografia está quase citada por ele, dificilmente a gente vai encontrar autores desse período que não deem um pitaco sobre essa polêmica. Mas a contribuição do Weber é para uma sociologia mais ampla, é para entender como determinados arranjos sociais emergem e se legitimam a partir de determinadas concepções religiosas. O que eu quero dizer? Textos acadêmicos são escritos prioritariamente para um público acadêmico porque não necessariamente a importância deles será imediata. Isso nas ciências exatas é algo muito mais consolidado do que nas ciências humanas. As pessoas acham que é porque as ciências exatas não têm preocupações políticas, o que não é verdade, mas tem a ver com uma lógica de organização da ciência. Eu já falei esse exemplo aqui, como vocês devem ter percebido. Eu sou bem ruim de exemplos e bem repetitivos nos exemplos, mas é o fato de que os primeiros estudos sobre o velho coronavírus permaneceram anos sem citação e sem leitores. E eles, de repente, se tornaram importantes. Até, sei lá, até o ano passado, eu estava achando que a temática racial estava saindo de moda e que, enfim, os meus trabalhos sobre isso iam ficar chatos e aí, de repente, tudo muda. Os estudos sobre a relação entre ciências exatas e a esfera pública, era algo assim, todo mundo via como cafona, quem quer saber dos cientistas, etc, e de repente o jogo vira. Então o jogo está virando o tempo todo. Se a gente busca escrever para um público extra-acadêmico relacionado a um debate específico e momentâneo, a gente fica louco. Porque esse debate muda o tempo todo e muda durante a duração das nossas pesquisas. Então, para resumir, pensar na escrita acadêmica como voltada para o público acadêmico, acho que tem duas vantagens. A primeira vantagem é você identificar melhor qual vai ser seu público. Em grande medida, acadêmicos escrevem para os seus pares. Então, a gente, em alguma medida, pode conhecer esses potenciais leitores nossos. Então tem uma questão pragmática aí. Mas eu acho que tem uma questão substantiva normativa. O acúmulo de conhecimento científico, ele se pauta, ou pode se pautar, no mínimo, nem sei se deve, eu acho que se deve, mas deve se pautar por questões mais estruturantes, digamos assim, de como a sociedade se organiza. Então, isso vale, eu acho que, sobretudo, para áreas temáticas que são extremamente politizadas. Então, provavelmente, grande parte da produção feminista sobre gênero ou da produção antirracista sobre raça começou no momento em que esses temas não eram vistos como importantes. E assim nascem os pioneiros e as pioneiras. Do mesmo modo, eu acho que isso continua valendo ainda hoje. Então, o que eu vou dizer aqui
tem a ver com o fato de que eu acho que a gente tem que pensar a escrita acadêmica visando publicações acadêmicas que visam públicos acadêmicos. Eu acho que isso facilita muito a coisa. Óbvio que isso não deve redundar numa coisa ensimesmada da ciência. Mas qualquer produção, qualquer publicação que vise transbordar a academia a partir de textos acadêmicos tem que necessariamente retrabalhar textos acadêmicos. Então, às vezes as pessoas falam assim, você leu minha tese, quando você vai em banca, li sua tese, você gostou, gostei. Estou pensando em transformar um livro, você acha que eu devo mandar para qual editora? Então, veja, primeiro você tem que reescrever aquilo tudo. Você tem que transformar aquele conteúdo em algo palatável para o mundo acadêmico, o que implica uma preocupação com tamanho, uma preocupação com linguagem, uma preocupação com citação, uma preocupação com forma e por aí vai. Óbvio que você pode publicar livros visando também o público acadêmico. Tem livros que circulam em grande medida no público acadêmico. Mas, de modo geral, talvez por corporativismo de editor, o principal gênero de divulgação científico-acadêmica é o artigo científico, o artigo acadêmico. O artigo é o principal gênero, basicamente porque quando a gente isola as comunicações científicas e o mundo da ciência, digamos assim, entre aspas, mainstream, a ciência produzida pelos países que têm dinheiro, ou seja, onde as pessoas ganham bem para fazer ciência, em geral, artigos acadêmicos produzem polêmicas acadêmicas, artigos acadêmicos citam outros artigos acadêmicos, e artigos acadêmicos são a origem primeira de capítulos de livros e de livros. Então, de certo modo, tudo começa como artigo acadêmico. Boa parte das grandes obras clássicas da sociologia que a gente conhece como livros começaram como artigos acadêmicos. Para continuar nos mesmos exemplos, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo foi publicado na revista que o Weber editorava, os arquivos, né, como eram chamados. Sei lá, se vocês preferirem um exemplo mais da ciência política, Uma Teoria da Justiça do John Rawls foi praticamente todo publicado em artigos acadêmicos previamente, e boa parte dos livros importantes nesse sentido foram publicados em artigos acadêmicos. Artigos acadêmicos têm vantagens. Por exemplo, artigos acadêmicos são menores do que livros, então costumam ser lidos mais rapidamente. Artigos acadêmicos, entre muitas aspas aí, a gente vai discutir depois por quê, porque isso nem sempre é válido, mas artigos acadêmicos tendem a ser publicados mais rápido que livros, tendem a influenciar mais rápido que livro, quando a gente está falando de comunicação estritamente acadêmica, tá? Quando a gente está falando do mundo extra-acadêmico, artigo acadêmico realmente não tem influência nenhuma ou quase nenhuma, ainda que isso esteja mudando. Mas o principal motivo que torna o artigo acadêmico o principal gênero da comunicação científica é a instituição formada ali no século XIX, na verdade bem antes, mas que se consolida depois da Segunda Guerra, que é o sistema de avaliação duplo cega por pares. Artigos acadêmicos que você encontra em revistas renomadas, em geral, são manuscritos que alguém submeteu à avaliação de, no mínimo, 2 pareceristas que fizeram benevolentemente avaliações sobre esses artigos, porque eles não recebem por essas avaliações, e essas avaliações são anônimas no sentido de duplo cegas, no sentido de que os pareceristas não sabem, ou pelo menos não deveriam saber quem são os autores, e os autores não sabem, ou pelo menos não deveriam saber, quem são os pareceristas. Esse é o modelo que remete à Royal Society, às tretas na fundação da primeira grande sociedade científica do mundo, tem uma longa história da publicação científica, que eu acho particularmente interessante, de como esse modelo se estabilizou, não vou discutir isso aqui, mas tretas envolvendo Darwin, tretas envolvendo Newton, tem umas cartas ótimas do Einstein, reclamando que o texto dele foi enviado para pareceristas, e ele dizendo que não autorizou isso, que isso era um absurdo, porque pessoas burras não deveriam ter acesso ao trabalho genial que ele escreveu. Então, assim, grandes cientistas se envolveram em inúmeras tretas por causa de avaliações por pares. O Newton, por exemplo, quando era presidente da Royal Society, constituiu uma comissão para resolver a autoridade sobre uma teoria em que ele próprio estava reivindicando
na teoria, e ele próprio formou a comissão que disse que a teoria era dele. Então, tem uma história aí de fofoca, treta, porradaria, barraco, que eu acho ótima para a gente desmistificar o modo como os cientistas mais tradicionais e bem-sucedidos são vistos. Mas eu sei que isso é algo que só me interessa e não interessa mais ninguém, mas o fato é que esse modelo se constituiu paulatinamente no decorrer da história. Inicialmente, a ideia de avaliação por pares. Na Royal Society, inicialmente, a Royal Society fundou a primeira revista considerada científica nesse sentido, que é a Philosophical Transactions. Inicialmente, os papers, os manuscritos, eram avaliados por assembleias. Você ia na frente da assembleia, lia o estudo que você tinha feito, e a assembleia votava se aquele texto deveria ser publicado ou não. Depois ele migrou para um sistema de pareceres, mas que não eram anônimos. Depois ele migrou para um sistema de pareceres duplo cego, né, esse sistema que se consolida depois da Segunda Guerra Mundial, e nas ciências sociais latino-americanas se consolidou a partir da gloriosa história da revista Dados e do trabalho do professor Charles Pessanha como seu principal editor. Esse problema não tem nenhum problema de ser um editor secundário. Então, mais do que comunicar de modo mais célere, efetivo, rápido, o artigo acadêmico passa por um processo longo de validação, e validação por pares. É isso que torna o sistema do chamado duplo cego, de avaliação duplo cega por pares, o sistema consolidado e ainda hegemônico no mundo. Eu vou explicar como esse sistema funciona, mas essa aula teria 10 minutos se fosse só isso. Mas vocês fazem parte de uma geração, e eu também, embora talvez não façam parte da mesma geração que vocês, em que esse sistema, que tem mais ou menos 200 anos de existência e quase 100 anos de consolidação e hegemonia no mundo, está passando por uma revisão completa, polêmica. Várias tretas têm surgido por causa disso, tem várias outras polêmicas relacionadas a isso, que é a proposta de que esse sistema seja substituído ou complementado pelo chamado sistema de avaliação a partir de pré-prints. O pré-print basicamente faz o oposto do que esse sistema propõe. Grande parte das polêmicas relacionadas à produção bibliográfica científica relacionadas ao Covid-19 tem a ver com esse sistema de avaliação, revisão por pares e pré-prints, mas a gente vai ver isso com mais calma no Data Show, tudo bem? Então, vamos passar aqui para o slide, que eu acho que talvez essas coisas fiquem levemente mais claras. Laís, tudo bem aí? Vocês conseguem ver? Oi, tá certinho. Tá ok. Bom, eu repeti aqui esse slide que mostra um pouco os diferentes gêneros da publicação acadêmica, na verdade da escrita acadêmica, porque nem todos eles são publicações, mas eu queria basicamente enfatizar que de todos esses gêneros, ou a maioria desses gêneros, visam públicos intraacadêmicos, pares, professores, orientadores, pareceristas e tudo mais. O livro pode visar esse público também, mas tende a visar públicos mais amplos. Você tem milhares de outros estilos ou de outros gêneros de escrita acadêmica. O principal atualmente é o texto de blog, que vem se tornando uma forma de comunicação acadêmica, inclusive em muitas áreas das ciências exatas, em blogs especializados, mas na área das ciências humanas você tem inúmeros outros gêneros, como, por exemplo, o textão de Facebook, que durante os últimos tempos se tornou uma forma primordial de comunicação acadêmica. Bom, eu falei en passant disso, mas eu acho importante esquematizar. Quando a gente está falando de publicação acadêmica, a gente evidentemente está falando sobre a escrita de textos, mas basicamente a gente está falando sobre vencer uma grande corrida olímpica por obstáculos. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que naturalizar na academia, e que ninguém avisa pra gente, mas eu pelo menos espero estar aqui avisando para vocês, é que a vida acadêmica é você passar por testes cotidianos. Então, grande parte, eu acho, das travas que a gente enfrenta na escrita
implicam ou são decorrência do fato de que a gente não tem uma plena noção de que a nossa vida vai ser teste sobre teste, vai ser avaliação sobre avaliação, vai ser parecer sobre parecer, e isso nunca acaba. Então, acho que talvez mostrar a história natural de um texto acadêmico num desses esqueminhas cafonas que eu gosto, ajude a entender ou ajude a dar consciência para o fato de que se você escolhe algum tipo de carreira acadêmica, você está escolhendo ser avaliado todo o tempo. Ser avaliado todo o tempo implica que nada estará perfeito ou bom nunca. E implica também que a crítica é parte da escrita acadêmica. Ou seja, não é assim, eu sei que meu texto nunca vai ficar bom, por isso eu vou escrever qualquer coisa, porque quando eu receber a crítica, eu sei que aquilo nunca vai ser bom. É basicamente entender que a crítica acadêmica é o que produz argumentos mais claros, técnicas de pesquisa mais adequadas, argumentos com maior qualidade, o que produz mais conhecimento acadêmico. Bom, toda pesquisa acadêmica começa com um projeto que, como eu já disse na outra aula, é uma promessa de pesquisa e é algo que quase forçosamente a gente tem que escrever. Eu vejo hoje no mundo, pelo menos na minha relação com os meus orientandos, que as pessoas entendem um projeto como uma fase que não precisa. É aquilo, eu quero fazer uma pesquisa, eu sei que pesquisa eu quero fazer, para que eu tenho que escrever um projeto, ou então escrever um projeto de qualquer jeito. Eu acho que o projeto é fundamental, muito embora ele vá ser modificado muitas vezes durante o próprio processo de pesquisa. O projeto permite a gente conjecturar coisas, permite a gente antecipar problemas, e é o projeto que funciona como baliza da pesquisa acadêmica, no sentido de evitar que a gente divague ou descambe para divagações que não têm grandes coisas a ver com o projeto inicial. Projetos são feitos para passar por todos os tipos de bancas. Então, bancas de seleção de mestrado, bancas de seleção de doutorado, mas também bancas de agências financiadoras. Só se consegue dinheiro para pesquisa com projetos bem redigidos, projetos que serão avaliados por todo tipo de bancas, né? Uma vez um projeto bem sucedido na avaliação de uma determinada banca, ele ganha o direito de virar pesquisa, de se traduzir numa pesquisa, pode ser pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado, ou uma pesquisa financiada por alguma agência. Essas pesquisas passam por diferentes filtros antes de virar papers, antes de virar manuscritos que ainda são incipientes, e em geral os filtros que permitem a uma pesquisa virar um paper são os congressos. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas pensam assim: eu quero escrever um artigo, eu quero escrever um livro, como eu faço? Artigo e livro são finais de um processo muito longo em que o seu texto é lido por dezenas de pessoas, e eu acho que eu não estou exagerando quando eu falo de dezenas, é criticado por dezenas de pessoas e é reescrito no mínimo dezenas de vezes. E os congressos são um espaço importante nesse sentido. Esses papers depois passam por bancas, esses manuscritos, e podem virar dissertações, teses, ou dar um bypass direto e virar artigos acadêmicos, no caso, quando você não tem que, já passou, já escreveu uma dissertação, ou já escreveu uma tese. Dissertações e teses também são submetidas a bancas, ou aprovadas, ou recusadas, e podem, não raro, tendem a virar artigos, e o ponto é, que a gente vai discutir agora com mais calma, no próximo slide, transformar coisas em artigos significa a submeter os seus manuscritos a pareceristas. Não apenas a pareceristas, mas também a conselhos editoriais. A gente vai ver com mais calma o que isso significa. E é óbvio, isso tudo pode virar livros. O mundo dos livros é um mundo à parte, tem dinâmicas muito plurais. Existem editoras que publicam por convite, as maiores são assim, existem editoras que publicam por projetos e por isso trabalham com pareceristas, e existem editoras, eu acho que a maioria, que publicam mediante pagamento. Não vai nenhuma crítica aí, talvez uma crítica leve, mas o fato é que o mercado editorial no Brasil, a maior parte das editoras cobram para publicar livros. Não quer dizer que qualquer coisa apresentada vai ser publicada, mas boa parte dos livros aos quais vocês têm acesso foram publicados porque foram financiados pelos próprios pesquisadores, seja com seus recursos pessoais ou com recursos
de pesquisa. Eu digo isso porque na área das ciências humanas, muitas vezes as pessoas reclamam do fato de que artigos acadêmicos têm mais valor na avaliação ou mais valor na comunicação acadêmica do que livros. Quando livros são coisas muito mais legais, tem muito mais páginas, os argumentos são desenvolvidos de modo muito mais demorado, e por isso livros seriam qualitativamente melhores. O problema de tomar o livro, hoje em dia, como uma unidade importante para a comunicação acadêmica, e que, portanto, pode servir para avaliação acadêmica, ou servir como suporte fundamental para a comunicação acadêmica, é o fato de que publica quem pode pagar. É óbvio que existem muitas exceções, pessoas que conseguem publicar livros porque são convidadas, etc., mas o grosso envolve dinheiro. Artigos acadêmicos, isso está mudando também, mas no Brasil, quase sempre tem a sua publicação franqueada pelas editorias das revistas. Então, em tese, qualquer pessoa pode submeter um manuscrito à avaliação acadêmica de uma revista. Nesse sentido, artigos acadêmicos podem ter uma circulação limitada, podem ser chatos de ler, podem não ser lidos por ninguém, mas artigos acadêmicos se passam pela avaliação adequada nas suas revistas, eles são símbolo ou eles traduzem o modo como um determinado campo disciplinar ou temático pensa. Por isso que os artigos acadêmicos, ou por isso também que os artigos acadêmicos se consolidaram como a principal forma de comunicação científica e de avaliação do que os cientistas estão fazendo. Como nasce um artigo acadêmico, e agora eu vou mostrar um fluxo, que é o fluxo de avaliação e de pré-produção de dados. As revistas têm os seus esquemas próprios, mas eu acho que o eixo desse fluxo, ele é comum às revistas, e eu acho importante mostrar esse fluxo, porque para o mundo exterior às revistas, inclusive para o mundo acadêmico exterior às revistas, para os autores e para as autoras, a revista tende a ser vista como um suporte. Então eu tenho um texto, eu acho esse texto muito bom, e eu quero que esse texto saia numa revista que eu particularmente gosto. Só que entre a submissão de um determinado texto e a sua publicação, você tem um maquinário gigantesco. E esse maquinário custa dinheiro para ser mantido e leva tempo para funcionar e para ser azeitado, mas ao mesmo tempo esse maquinário tem um modo de funcionar que é importante, e que basicamente o seu objetivo é garantir a qualidade da publicação acadêmica. Como é que funciona esse maquinário? Bom, você tem um texto acadêmico que, de preferência, já deve ter passado pela avaliação de muitos pares, deve ter sido lido pelo seu orientador, talvez tenha sido lido pelos seus colegas. De preferência, você tenha apresentado ele em alguns congressos, que você tenha feito palestras sobre ele, que você tenha colocado ele em forma de um artigo acadêmico. Então, você submete esse texto à revista. De início, você tem a primeira etapa, o primeiro filtro, que é o que a gente chama de desk review, na falta de um termo melhor em português, que é a avaliação em relação à pertinência do texto em relação à revista e uma avaliação em relação à sua forma. Será que ele está bem escrito? Será que seu argumento está claro? Será que o resumo está bem escrito? E por aí vai. No desk review, as revistas internacionais, por exemplo, as principais revistas estadunidenses da área de ciências sociais, têm uma taxa de recusa de 90%. Ou seja, o desk review elimina 90% dos textos que chegam nele. Salvo engano, a Dado está com uma taxa muito mais leniente de 70% de desk review, mas eu acho que deve ter aumentado nos últimos tempos. O que eu quero dizer? Uma enorme parte dos manuscritos acadêmicos que chegam às revistas acadêmicas, e esse percentual da Dados não é particularmente maior do que outras revistas similares, mas a gigantesca maioria do que é submetido às revistas não passa da primeira análise rápida. Basicamente porque se submete às revistas textos que não são artigos acadêmicos. Seja porque não tem a forma de artigo acadêmico, seja porque não tem contribuições a uma determinada área. O que caracteriza um artigo acadêmico é possuir uma contribuição a uma determinada área temática bibliográfica, seja porque não obedece às instruções das revistas, seja porque não se encaixa no escopo
de determinadas revistas. Então, isso de um lado deve servir para que vocês não fiquem tão chateados se tiverem seus textos recusados no Desk Review, mas também para saber que o que entra, o que é considerado artigo acadêmico é algo muito específico. Bom, vamos supor que o texto sobreviveu ao Desk Review. Então, ele pode ser recusado, mandamos uma cartinha ao autor ou à autora, mas se ele sobreviveu ao Desk Review, se ele passou no Desk Review, ele vai para a análise do comitê editorial, que pode ter diferentes formas. No caso da revista Dados, o comitê editorial é formado por 5 editores associados, que leem aquele texto e decidem se aquele texto vai ser recusado ou aceito. Ele pode ser recusado de novo no comitê editorial, ou seja, a pessoa responsável pelo Desk Review pode ter sido leniente e o comitê editorial chega à conclusão de que aquele texto, mesmo que na forma obedeça às instruções da revista, ele não se encaixa na revista por algum motivo. Ou ele pode chegar finalmente à fase de envio aos pareceristas. Bom, quando um texto é enviado aos pareceristas no sistema hegemônico atual, ele é, em geral, enviado a 2 pareceristas. Os pareceristas são pessoas quase sempre odiadas pelos autores e autoras. É curioso porque autores e autoras são pareceristas. Então, em grande medida, autoras e autoras odeiam os pareceres que recebem, sobretudo quando são pareceres de recusa, mas autoras e autoras costumam ser pareceristas e costumam recusar muitos textos. No sistema atual, quase sempre você envia os textos para 2 pareceristas, e esses pareceristas podem recusar esse texto, podem aprovar esse texto, e a gente vai ver que tem uma terceira possibilidade no final, que é a aprovação com modificações, que é, na verdade, eu diria que quase a totalidade dos casos, os textos são aprovados com modificações. O que eu quero dizer? O texto pode ser sumariamente recusado pelos 2 pareceristas e pode ser sumariamente aprovado pelos 2 pareceristas. Se ele for sumariamente aprovado pelos 2 pareceristas, então ele segue a sua carreira e passa para a fase de revisão. Então, ele tem uma primeira revisão do autor a partir dos comentários dos pareceristas, que os pareceristas podem aprovar, mas fazer sugestões de mudanças para melhorar o texto. Depois ele segue para uma revisão gramatical profissional, que volta para uma segunda revisão do autor, que vai para uma diagramação em PDF, que segue para uma revisão final, feita em geral por um funcionário especializado ou pelo próprio editor, que segue para o que a gente chama de diagramação em XML, que é o fato de que os textos hoje são digitais, então eles são marcados com tags que indicam quais são os autores citados, quais são, o que é título, o que é autor. Isso vai ser importante porque as revistas precisam, hoje em dia, atingir índices de citações, e revistas só são mais ou menos citadas, a gente mede isso a partir dessa linguagem XML, que é uma linguagem que isola esses elementos e permite a gente medir em que medida uma revista, um autor é mais ou menos citado, e aí, finalmente, esse texto é publicado. Isso é muito raro. Eu acho que eu tive isso uma vez, de ter um texto aprovado sem modificações e ele seguiu esse caminho. O grosso dos textos são aprovados com modificações, ou são aprovados por um parecerista e recusados pelo outro, ou são aprovados com grandes modificações por pequenas modificações pelos outros, etc. Nesses casos, o que muda é que o texto vai para a revisão do autor, e depois volta para os pareceristas, que fazem novos pareceres, e aí esse ciclo pode virar, sei lá, um texto pode ter algumas versões internas ao processo editorial. Eu acho que o meu recorde foi ter um texto que foi e voltou para os pareceristas 7 vezes. Algo que dá muita raiva e muita vontade de matar pessoas que você não conhece, mas eu não tenho dúvida que esse texto que foi e voltou 7 vezes os pareceristas, a forma final dele publicada é infinitamente melhor do que a forma originalmente submetida. Tem um ponto que não é nada pacífico nas discussões entre editores científicos, que é o fato de: será que as revistas acadêmicas têm a função de melhorar os textos ou apenas dizer se eles são publicáveis ou não? Eu acho que as revistas acadêmicas têm a função de dizer se os textos são publicáveis ou não, mas uma vez considerando-os publicáveis, ela tem uma função de melhorar esses textos.
Nesse sentido, essa ida e vinda de textos, ela acaba sendo, às vezes, muito longa. Tudo isso para dizer que esse processo, em geral, dura de 1 a 2 anos. Ou seja, entre a submissão de um artigo e a sua publicação, as revistas levam, em média, de 1 a 2 anos. Existem revistas, isso nas áreas de ciências humanas, tá? Existem revistas que conseguem o recorde de avaliar artigos em 6 meses. Essas revistas normalmente têm um desk review muito duro e tem formulários de parecer, porque quando você dá um parecer, quase sempre a revista propõe um formulário para você preencher. E quase sempre tem formulários de parecer muito duros. Ou seja, elas conseguem, entre a submissão e a publicação, fazer isso tudo em 6 meses, porque elas são muito rigorosas na aceitação de manuscritos. Elas também conseguem fazer isso porque elas têm grana para pagar serviços rápidos de revisão gramatical, de diagramação em PDF, de diagramação em XML e por aí vai. Mas as revistas brasileiras levam, em média, 1 ano. Revistas mais lentas levam 2 anos. Isso é importante porque, de novo, a gente volta para a questão do tempo da publicação acadêmica. É muito comum você levar, às vezes, até um tempo curto, 1 ano, por exemplo, entre a submissão e a publicação de um artigo, e os autores ficarem chateados porque os dados não são mais atuais ou o tema não é mais relevante, ou pelo menos na visão dos autores e das autoras. Veja, se você está escrevendo sobre algo que tem cujas decorrências acadêmicas ou cujas decorrências científicas são muito conectadas a um debate atualíssimo e imediato, eu não recomendo a vocês buscarem publicar esses textos em revistas acadêmicas científicas que trabalham com revisão do POSECA. Porque é isso, vai demorar. É óbvio que existe uma tipologia na editoração científica, que é o fast track, que é o autor pedir para que o texto seja avaliado com mais celeridade. Isso não quer dizer que o texto vai ser aprovado. Basicamente, o autor justifica o pedido de que o texto seja avaliado com mais celeridade, o que implica, basicamente, que o editor vai ter que sacrificar os seus poucos recursos sociais, mendigando pareceres rápidos para pessoas, né? Mas, às vezes, de fato, o fast track se justifica. Então, por exemplo, textos que são sobre que terão impactos em políticas públicas imediatas. Nesse caso, há uma justificativa para que o texto saia rápido. Agora, veja, a justificativa não é porque o texto tem que sair rápido, porque ele vai influenciar uma política pública e depois ele vai parar de influenciar. A justificativa que ele tem que sair rápido é porque ele vai influenciar aquela política pública rapidamente, mas ele vai continuar como uma referência no decorrer da história. O artigo acadêmico pressupõe isso, que ele possa ser útil no futuro, ainda que possa ser um artigo sobre o velho coronavírus, ainda que no momento ele não seja útil para ninguém. Mas isso tudo só para dizer que o fast track se justifica quando existe uma necessidade de um impacto imediato, mas que ela não se reduz a esse impacto imediato. Um outro exemplo de fast track é quando existem questões de originalidade. Então, existem equipes que se aplicam mais a ciências exatas, mas algumas vezes têm a ver com ciências sociais. Então, existem pesquisas paralelas, uma no Brasil e outra internacional, sobre o mesmo tema, e a pesquisa brasileira chega a um resultado primeiro. O autor ou a autora pode pedir um fast track, porque ele quer que o resultado saia divulgado primeiramente do que uma outra pesquisa, entre aspas, concorrente. Isso daí não tem nenhum problema. Se a pesquisa, para evitar que uma pesquisa que teve um resultado posterior seja publicada antes e por isso ganha originalidade. Mas o fato é, esse sistema de avaliação do PROCEGA é lento. Ele pode ser mais rápido, quer dizer, ele pode ser menos lento ou mais lento, mas ele é intrinsecamente lento. Nas últimas décadas, e para ser bem rigoroso nas ciências humanas, na última década, a lentidão desse processo começou a aumentar no mundo e começou a ser um problema maior. Ela começou a aumentar porque o mundo da ciência aumentou, ou seja, você tem uma população maior de cientistas,
As revistas se pulverizaram, mas a multiplicação de revistas não acompanhou e nem nunca vai conseguir acompanhar a multiplicação de acadêmicos, e houve uma hierarquização das revistas, baseada em diferentes métricas, que fez com que grandes revistas passassem a ser procuradas por muitos acadêmicos, atolando o tráfego de artigos e fazendo com que o processo de avaliação se tornasse ou mais restritivo, ou mais demorado, ou as duas coisas. No mundo das ciências exatas, tecnológicas, nas engenharias, na matemática, surgiu então uma alternativa, que são os servidores de pré-prints. É muito recente a propostas de servidores pré-prints para ciências humanas, e quando eu digo muito recente, eu digo muito recente mesmo. Tem menos de 10 anos que os pré-prints foram propostos com força para ciências humanas, e eu diria que, embora talvez eu esteja fazendo uma análise equivocada, mas no meu conhecimento, talvez não existam 2 revistas de ciências humanas no Brasil que aceitem manuscritos oriundos de pré-prints. Provavelmente, se tudo der certo, Dados este ano passará a adotar, a aceitar manuscritos oriundos de servidores de pré-prints. Mas o fato é uma coisa muito nova, e a gente não tem teste sobre como essa coisa funciona. Um outro dado que eu acho importante frisar é que o mundo editorial brasileiro, ele tem uma posição, de um lado, subalterna em relação ao mundo das grandes editoras internacionais, mesmo porque as grandes editoras internacionais movimentam muitos recursos. Eu já devo ter falado aqui na aula sobre revisão bibliográfica, mas a maior parte dos recursos para a editoração científica vem da compra de artigos e de assinaturas. Então, somos mais pobres, ao mesmo tempo escrevemos numa língua que não é a língua dominante na ciência internacional, mas o mundo da editoração científica latino-americana, e sobretudo o Brasil, conseguiu uma posição internacional importante ao defender o sistema de acesso aberto. Então, o acesso aberto é muito mais antigo do que o Cielo, mas o Cielo é talvez o principal portal de acesso aberto da América Latina, um dos principais do mundo, e essa proposta do acesso aberto foi não apenas uma revolução para o modo como se faz ciência, ou se comunica a ciência no Brasil e na América Latina, mas também recolocou a produção científica latino-americana no mundo como um todo, ou seja, o acesso aos artigos latino-americanos se tornou franqueado, e, portanto, essa ciência pôde, em algumas áreas, competir com uma ciência internacional. Eu estou dizendo isso para... Às vezes a gente tem uma coisa assim, só de reclamar, a ciência no Brasil é ferrada, etc., mas a ciência no Brasil tem as suas, e na América Latina tem as suas vantagens comparativas também. E a proposta de servidores pré-prints, da utilização de servidores pré-prints, também é relativamente pioneira no Brasil. É preciso dizer, também, hoje eu estou com muito também, mas a Europa e os Estados Unidos hoje discutem seriamente a mudança do sistema de financiamento da editoração científica e começam a migrar paulatinamente para o sistema de open access, de acesso aberto, como funciona no Brasil. Ou seja, isso mostra que a lógica de influência dos critérios de comunicação científica mudou muito, e em alguns momentos ela pode se inverter. Mas vamos lá. O que são servidores pré-prints? Servidores pré-prints são servidores, páginas que existem na internet, onde, uma vez você tendo terminado um texto, você pode ir lá e submeter esse texto a um determinado servidor. Esse servidor avalia o seu texto, ele faz um desk review do seu texto, mas é um desk review muito superficial. Avalia critérios básicos, vê se não tem linguagem violenta, se tem resumo, título, palavra-chave, esse tipo de coisa. E esse desk review é muito rápido, muitas vezes dura menos do que um mês. Uma vez o seu texto passado desse desk review, ele fica disponível para a internet no servidor de pré-print. Ele fica disponível como um post de Facebook. O que isso quer dizer? As pessoas podem ir lá, comentar o seu texto. Você, a partir dos comentários, pode reescrever o seu texto. As revisões ao seu texto
ficam completamente livres e o seu texto já recebe um DOI, que é um identificador de objeto digital, que é um código que permite que o seu texto seja imediatamente citado. Então, o seu texto já entra no ar e você já pode receber citações, biscoito de todo mundo de um determinado campo disciplinar ou temático. O que isso implica? No sistema de pré-print, o texto demora menos de um mês para entrar no ar e poder receber citações, para ser efetivamente publicado ou publicitado. Enquanto numa revista acadêmica pode demorar de 1 a 2 anos, ou até mais, dependendo da revista acadêmica. O que isso implica também? Esse texto pode se tornar objeto de debate acadêmico imediatamente, ou seja, você pode receber feedbacks para além dos pareceristas indicados. Então, você tem não só o texto aberto, como revisões abertas. E, uma vez o texto consolidado, você satisfeito com esse texto, ele pode ser submetido a uma revista e publicado por essa revista. É importante frisar o seguinte: o padrão nas ciências exatas é que a gente disponibilize um texto em um servidor pré-print e depois, e ao mesmo tempo, submeta ele a uma revista. Então, enquanto esse texto está sendo avaliado pela revista, ele já está disponível no servidor pré-print ou, para uma tradução livre, pré-prensa, né, antes de ser impresso ou publicizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem dois modelos que agora rivalizam no mundo acadêmico, da avaliação acadêmica de artigos científicos. Um é o tradicional duplo cego e outro é o pré-print, que acaba com a avaliação duplo cego, ou pelo menos prejudica a avaliação duplo cega, e a complementa com uma avaliação aberta. Como é que isso funciona? Veja, no sistema tradicional você tem a avaliação duplo cega, aquela que a gente viu, pareceristas anônimos, que não sabem quem são os autores não sabem quem são os pareceristas. Se a revista aceita um manuscrito oriundo de um servidor pré-print, esse texto está aberto e os seus autores são públicos. Então, os pareceristas podem descobrir quem são os autores. Isso pode efetivamente influenciar as suas decisões para o bem e para o mal. Por isso não é duplo cego, ou pelo menos tende a não ser duplo cego. Ele é cego porque o autor permanece não sabendo quem são os pareceristas. Em algumas revistas, ele é totalmente aberto, no sentido de que o nome dos pareceristas também é divulgado. E ele coaduna isso como uma avaliação aberta, porque o artigo é avaliado pela revista, mas, paralelamente, ele permanece sendo avaliado no servidor de pré-print, que é esse grande Facebook, onde o texto está lá publicado e pode ser comentado. Esses modelos têm vantagens e desvantagens, e o mundo editorial está agora testando essas vantagens e desvantagens. Ninguém sabe qual vai ser melhor ou não, mas o fato é que o pré-print vem se colocando como uma alternativa interessante. Bom, primeiro em termos de debate. A avaliação tradicional duplo cega tem um debate menor, secreto e restrito. Então, por exemplo, os pareceristas não só não conhecem os autores, como eles não se conhecem. Então, pareceristas, por exemplo, não podem trocar impressões na avaliação de um determinado texto. Pareceristas não podem trocar impressões de modo dialógico com um autor. Na avaliação ou no sistema de submissão paralela a servidores pré-prints, esse debate é muito maior. Todo mundo vai lá, comenta, revisa. Inclusive, os pareceristas indicados por uma revista podem ir no servidor pré-print e fazer comentários abertos também. Talvez a maior vantagem da submissão pré-print é a rapidez na avaliação. Não propriamente rapidez na avaliação, porque ela continua sendo lenta, mas o pré-print já é publicado imediatamente. Então ele não tem que esperar a avaliação para ser publicado. E pode receber citações, uma vez ele sendo publicado, a revista captura aquele identificador de objeto digital, o DOI, e enfim, você ganha um selo, digamos assim. As revistas tendem a virar selos de controle de qualidade dos artigos. Os artigos que não têm aqueles selos ainda não passaram por avaliação por pares, e os artigos que têm aquele selo passaram. Mas você tem um problema de imparcialidade. Então, a grande vantagem do modelo, do método tradicional de avaliação duplo cego, é que ele
está calcado numa maior imparcialidade da avaliação. Se eu não conheço quem são os autores dos textos que eu estou avaliando, eu tendo a ser mais imparcial e analisar ou avaliar o conteúdo desses textos. Se eu conheço, a minha imparcialidade é prejudicada. No pré-print, os avaliadores vão conhecer. Isso tem decorrências importantes quando a gente está falando de cenários acadêmicos muito desiguais. Então, um grande autor ou uma grande autora submetem um texto que está aberto em um servidor de pré-print. Isso pode tentar, ou isso pode inibir pareceristas, ainda que pareceristas anônimos, isso pode inibi-los a não aceitar o texto. Autores e autoras em início de carreira, mesma coisa. Eu vejo que a pessoa está lá em início de carreira, é um jovem pesquisador, pesquisadora, errou em um determinado parágrafo, alguma coisa muito banal, vou lá e recuso. Membros de minorias sociais ou grupos sociais subalternos, mulheres, negros, podem ser alvo de preconceito no sistema de pré-print se as pessoas souberem as suas pertenças sociais a determinados grupos subalternos. Mas também rivalidades acadêmicas específicas. Então, a academia produz muitas rivalidades e a avaliação pode ser prejudicada por essas rivalidades. E o sistema de pré-print proporciona uma menor validação acadêmica. A gente tem visto problemas em relação às publicações sobre o coronavírus em pré-prints relacionados a isso. Então, sai um texto, o texto diz que o coronavírus é transmitido pelo ar, algum jornalista vai no servidor de pré-print, olha aquilo, se desespera, faz uma matéria e todo mundo se desespera em seguida. Quando você tem avaliação por pares, você tem um maior controle do que sai publicado. Agora, isso tudo é maior ou menor, é sempre relativo, porque você tem inúmeros problemas na publicação via sistema tradicional duplo cego. Em relação ao coronavírus, você teve um texto importante, fazendo um teste gigantesco sobre milhares de pessoas contaminadas, e que foi publicado pela Lancet, e que foi que é uma revista que adota o sistema tradicional duplo cego, e que foi retirado do ar porque foi acusado de fraude. Ou seja, o sistema tradicional duplo cego não é infalível, assim como o sistema de avaliação de manuscritos previamente disponibilizados em pré-prints também não é infalível. Mas o fato é que esses sistemas têm vantagens comparativas e desvantagens comparativas. O que a gente pretende fazer na Dados, e o que eu acho que, na verdade, a maioria das revistas pretende fazer, é adotar sistemas complementares. Então, os autores e as autoras poderão escolher em que sistema eles desejam publicar. Se é no tradicional duplo cego, se é no pré-print aberto com parecer apenas cego ou simples cego. Mas, de novo, o ponto disso tudo é frisar que o artigo acadêmico é a principal forma de circulação da comunicação intraacadêmica, que o artigo acadêmico é a base para uma eventual circulação extraacadêmica, um texto refeito para divulgação científica e por aí vai. E isso se deve, em grande medida, ao fato de que artigos acadêmicos são particularmente avaliados no sistema ou em sistemas específicos de avaliação acadêmica. Isso, digamos assim, simplifica, ou isso encerra, ou representa, ou reflete, na verdade, uma lógica geral da publicação acadêmica. A publicação acadêmica é aquela que passa por muitas avaliações. E essas avaliações nem sempre são legais, bacanas e positivas, nem sempre são educadas, também a gente precisa frisar isso, mas a avaliação acadêmica é parte do modo como o mundo de publicações acadêmicas se organiza e parte do modo como a academia, de modo geral, se organiza. Bom, eu espero ter falado menos que de costume e acho que agora a gente pode passar para a discussão sobre publicação acadêmica, e eu vou encerrar a gravação agora.